Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sou Andréia, diaconisa do Ministério Apostólico Aliança, tenho o privilégio hoje do nosso Senhor de trazer uma palavra para os irmãos. Hoje, quinta-feira, o culto da família, uma palavra para a minha e para a sua família. Amém? Irmãos, vamos para nós podermos iniciarmos a nossa palavra, vamos orarmos. Senhor nosso Deus, Pai, obrigada por mais essa oportunidade. Senhor, fale através dos meus lábios. Senhor, somente o Senhor sabe onde essa mensagem vai entrar. Pai, somente o Senhor sabe a quem o Senhor quer que essa mensagem chegue, para quem e qual vida será edificada. Senhor, que dos meus lábios só saia o que o Senhor pedir. Pai, use-me, eis-me aqui um vaso, Senhor. Um vaso, Senhor, para que possa, Senhor, entrar nos lares, nas famílias e que possa levar o Senhor, para que todos possam enxergar o quão é importante e o quão é precioso é a sua palavra, o quão é importante e preciosa a sua presença. Senhor, é o que eu te peço desde já. Senhor, todo espírito de confusão, Pai, tudo aquilo que não agrada do Senhor, que não saia dos meus lábios. Senhor, é que eu te peço, e te peço todas as bênçãos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, agora eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias. Quem tiver com a sua Bíblia próxima, abra sua Bíblia em Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Meus irmãos, aqui nós já começamos essa abertura, já dizendo, já ouvindo o nosso Deus, que a casa deve ser edificada pelo Senhor. Que se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Irmãos, hoje nós vimos aqui nessa palavra de que Deus precisa ser o pilar da nossa casa. Deus, Ele é o alicerce do nosso lar. A necessidade, nós temos a necessidade de colocar, de estar no nosso alicerce, de ter o pilar da nossa casa, é Deus. Irmãos, nós precisamos buscar isso para nossas famílias. Porque uma família cujo alicerce é Cristo, cujo a base da nossa casa, os pilares é o nosso Senhor. Irmãos, a tempestade vem, ela vem para todos. A própria palavra diz, no mundo tereis aflições. Então, vai vir para todos a tempestade, mas a casa, cujo alicerce, cujo a base, cujo pilar é Deus. Irmãos, a tempestade pode vir, mas a casa se mantém de pé. Amém? Só que essa ainda não é a mensagem de hoje. Nós estamos somente nos aquecendo na palavra do nosso Deus e vendo a necessidade de termos Cristo em nossa vida, em nosso lar. Amém? Agora eu vou convidar os irmãos para que nós abrimos a nossa Bíblia. Nós um pouquinho mais para frente, né? Nós vamos em Lucas 10, do 25 ao 30. Nós vamos falar de uma parábola bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Essa palavra, como tantas outras, né, de Jesus e como tantas outras passagens, ela é muito rica. Tem muitos ensinamentos aqui para nós. Só que nós vamos falar mais um pouquinho dela, vamos aprendermos mais um pouquinho. Amém? Vamos lá. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo bem: Fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondeu Jesus: Disse:
Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Irmãos, nós vamos ficarmos por aqui. O primeiro ponto que a gente já aprende, que o Senhor já fala conosco, quando Ele diz aqui: amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. O que o nosso Deus já está nos dizendo aqui? Que Ele quer ter um relacionamento conosco. Que para nós termos um relacionamento com Deus, para que nós tenhamos a presença do nosso Deus aqui, todos os dias dentro dos nossos lares, nós precisamos primeiro amar o nosso Deus acima de tudo. Só que eu preciso amar o meu próximo também como a mim mesma. Por quê? Porque quando eu amo o meu próximo, eu conheço ele como a mim mesma. Cada um de nós não nos conhecemos. Nós não sabemos qual é a dor que nós sentimos. E é isso que Jesus está dizendo. Quando eu amo o meu próximo, eu sinto a dor do meu próximo. Eu me compadeço dele. Assim como ele fez aqui. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos aqui e falamos: nossa, mas o sacerdote, o levita, passou, né? E deixou aquele homem, passou de largo, deixou aquele homem jogado ali. Muitas vezes nós agimos como eles. Quantas vezes nós às vezes vamos no culto e chegamos no nosso lar e o nosso próximo, que está aqui dentro da nossa casa, a gente não vê que ele chora. A gente não vê que a nossa esposa está chorando. Às vezes nós não vimos que o nosso esposo está aflito. Mas por quê? Mas então, irmã Andréia, o que está faltando? Falta sensibilidade, meus irmãos. Está faltando dentro das famílias sensibilidade. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo num mundo em tempos difíceis, em tempos muito difíceis, em que as pessoas já não se importam mais umas com as outras. As pessoas não se importam mais com a dor dos outros. Por exemplo, a gente às vezes, o nosso vizinho muitas vezes está em guerra. Nosso vizinho está precisando de uma palavra. Nosso vizinho está em guerra e nós passamos de largo também. Nós passamos e falamos assim, como diz por aí fora, né? Ah, mas cada um com o seu problema. O problema não é meu. O problema é dele. Ah, mas se ele fizesse isso. Ah, mas se ela fizesse aquilo. Muitas vezes nós julgamos e passamos de largo. Ah, não é problema meu. Como não? Jesus está dizendo, nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Você diz para você, não é problema meu? Não, nós não dissemos isso, não. Só que a maior realidade, irmãos, o mais triste é que isso vem acontecendo não só com o vizinho, mas vem acontecendo dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos esposos. Irmãos, muitas vezes, o que vem acontecendo hoje? Está faltando sensibilidade, meu irmão, dentro da sua casa. Nós estamos deixando, o pai está deixando de se compadecer com a dor do filho. O filho deixando de se compadecer com a dor do pai. A mãe deixando de se compadecer com a dor do filho e vice-versa. A esposa não se compadece mais com a dor do esposo. O esposo não se compadece mais com a dor da esposa. Está faltando sensibilidade. Às vezes, irmãos, nós olhamos e falamos assim, isso é insignificante, isso não vai causar mal. Mas que mal isso poderia causar? Que mal que isso poderia causar? Vamos lá, vamos dar um exemplo prático, simples, que a gente vai falar assim, mas que mal isso poderia causar? Mas causa mal.
Deixamos de ter a sensibilidade e muitas vezes damos margem para o inimigo trabalhar. Quando deixamos de ser sensíveis, de ter essa sensibilidade de Cristo, de ter essa compaixão. Um exemplo simples, o pai chega em casa, o filho chega, espera o pai chegar, o pai ou a mãe, e ele vem com uma prova e diz assim, pai, mãe, eu não fui bem na prova, né? E o pai ou a mãe chega nele muitas vezes e fala assim, eu não acredito, a única coisa que você faz é estudar. Eu trabalho para você estudar e você ainda foi mal nessa prova. Irmãos, o seu filho está com uma dor. Se ele trouxe até você, ele esperou você chegar. Aquilo está afligindo o seu filho. Ele é seu filho. Filhos são heranças do Senhor. Aí você chega nele e você diz para ele, você poderia fazer diferente, você poderia olhar, se compadecer com a dor do seu filho, era olhar para ele, resolver o problema, você não tinha como, você não tem como ir lá e mudar a nota dele, mas você pode olhar e falar, filho, acalma o seu coração, eu vou te ajudar, nós vamos estudarmos juntos. O pai talvez não tenha a dinâmica de estudar com você, mas eu vou te dar o suporte, você vai estudar, você é inteligente, meu filho. O Senhor vai abrir sua mente, eu vou orar por você, meu filho. Você vai conseguir. Calma, filho, essa nota ainda tá tempo ainda, nós vamos correr atrás, isso não está perdido. Você falou palavras de bênção. Existem situações em que o pai às vezes ainda vai advertir, o pai ou a mãe ainda usam de grosserias verbalmente, tais como, você é um burro, olha o que você está dizendo para o seu filho. A sua boca, a nossa boca é canal de bênção e não de maldição. Nós precisamos usar a nossa boca para abençoar e não para ofender, principalmente os que estão dentro de casa. Um outro exemplo prático é a esposa. A esposa às vezes trabalhou o dia todo, um exemplo, uma festa de um filho de aniversário, ela trabalhou o dia todo, ela correu, ela limpou a casa, ela cuidou dos filhos, e aí o marido chega e ela fala assim, nossa, eu não consegui arrumar meu cabelo. Ou às vezes, de repente, é uma reunião que ela vai na igreja, né, e ela fala assim, nossa, eu trabalhei tanto hoje, foi uma correria muito grande, eu não consegui arrumar meu cabelo. Eu tô feia, eu não fiz a minha unha. E aí o marido, que falta sensibilidade nele, o que ele diz? Muitas vezes, mulher, para de bobeira, lá vem você com essas reclamações. Para com isso, tá ótimo. Não, ixi, já começou. Irmãos, pode sair amor nas palavras. Você ama a sua esposa, você vai se compadecer da dor dela. Você vai dizer para ela, uma palavra, ela muda toda uma situação no lar. Você vai dizer, você vai se compadecer com aquilo que está doendo nela. Você vai dizer, amor, você é linda. Amor, não é o cabelo que você não fez que vai te mudar. Claro, você ficaria mais linda do que você já é, mas você já é linda como você está. Você vai tomar o seu banho, você vai passar o seu batom, você vai ficar mais linda. Percebe, irmãos? Quando o marido age com aquela grosseria, aí vai falar, mas que mal tem nessa palavra? Ela reclamou do cabelo, ela reclamou que ela não fez a unha. Não, irmãos, vai muito além disso. Você dá margem para que o ímpio, talvez lá fora, fale o que você, talvez, não está falando. Você precisa ter a sensibilidade dentro do seu lar. E a mesma coisa é a esposa. O marido chega cansado, fala para ela que teve um dia difícil, ou muitas vezes, hoje com a crise que nós estamos, né, muitas pessoas estão perdendo emprego, né, vice-versa, o marido ou a esposa, né, que ajudam no lar, e aí chega e fala, tive um dia cansativo, o dia foi difícil. Aí a esposa vai e vira para ele e fala assim, você teve um dia cansativo? Você sabe como foi o meu dia? Você sabe como foi passar o dia hoje com essas crianças? Ou que seja, muitas, né, mulheres hoje também estão trabalhando de home office. Você sabe como foi ficar o dia todo aqui de home office, trabalhando, e você só trabalhou lá fora. Olha a diferença dela dizer, nossa, bem, meu amor, o dia para mim também foi bem cansativo, então nós estamos cansados. Faz assim, amor, vai tomar um banho. Eu também vou tomar um banho.
E aí nós vamos descansarmos juntos. Um abraço muda tudo. Um beijo ou um abraço de carinho naquele momento, falar assim: eu sei, meu amor, eu estou vendo no seu rosto o quanto você está cansado. Muitas vezes o marido chega em casa ou a esposa, eles só querem falar do dia como foi. Porque vocês dois são um só. É preciso ouvir o que está acontecendo hoje. Dentro das famílias está perdendo a sensibilidade. Nós não estamos mais ouvindo o nosso próximo. Nós não estamos mais ouvindo um ou outro. Irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer dentro do nosso lar. Nós não podemos, o esposo chegar, a esposa falar: olha, meu dia foi difícil, eu estou cansada. Aí o esposo virar e falar assim: ah, se você tivesse o chefe que eu tenho. Você nem chefe em casa não tem. Irmãos, ele pode dizer diferente: ô meu amor, você está cansada, eu sei o quanto é difícil. Mas vamos lá, meu amor, vai tomar um banho, eu vou te fazer uma massagem, eu vou te fazer um carinho, nós vamos deitar abraçadinhos ali. Irmãos, nós não podemos deixar a indiferença entrar no nosso lar. Outra coisa, da falta de sensibilidade, que também, mas também para não ficar só em mim, nós vamos abrir a passagem, nós vamos lá para ver outra passagem que Jesus se movia de íntima compaixão com o próximo. Em várias passagens na Bíblia, inclusive em Mateus 15:32, Jesus fala que Jesus teve compaixão da multidão. Em outra passagem, lá em Lucas 7:12-4, um pouquinho mais para trás, se você voltar a sua Bíblia, em Lucas 7:12-14, diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Irmãos, aqui, mais uma passagem que diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. A palavra de Jesus é bem clara, que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz também: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus nos dá o caminho e ele está nos dizendo, ele tinha compaixão. Aí eu peguei no dicionário o que significa compaixão. Caracteriza piedade, empatia em relação à tristeza alheia. Uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó da sua condição, desejando que esta consiga superar ou aliviar o seu sofrimento. Uma pessoa que tem compaixão, ela quer aliviar o sofrimento. Mas aí você vai dizer para mim assim: mas irmã Andréia, o que eu preciso fazer para mim ter mais compaixão? Irmãos, quem vai te dar isso é só o nosso Senhor. Você vai orar, você vai buscar em Deus para ser mais sensível dentro do seu lar, com a sua esposa, com o seu filho, para sentir a dor deles, para enxergarmos, pede para Deus para que você possa enxergar a sua esposa, o seu filho, com os olhos dele, com os olhos do Senhor. Sabe, irmãos, e tudo, filhos são heranças do Senhor. O pai e a mãe, eles têm uma importância enorme na vida dos filhos. Tudo que o seu filho aprender dentro do seu lar, se ele vê uma mãe mais sensível à dor do outro, se ele ver um pai mais sensível à dor da mãe, à dor dele, se ele ver isso, ele vai aprender, ele também vai ser mais sensível à dor do próximo. Ele também vai aprender e ele vai levar isso para o lar dele quando ele se casar, para a família dele. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo quando velho, ele não desviará dele. E Jesus também diz: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Irmãos, quando o nosso filho aprende dentro de casa, na base, que é Deus, que nós lemos agora há pouco ali, quando ele aprende que o alicerce do lar que ele vive é Deus, ele vai se casar e vai levar esse alicerce. E outras famílias serão salvas. Quando nós
buscamos o Senhor para a salvação da nossa família, não é só a nossa. Tem outras pessoas nos enxergando. Esses que vivem dentro da família vão se casar e terão outras famílias, cujos eles vão levar a herança. Eles vão levar a base para o lar deles, que é Deus, que é Cristo, porque eles aprenderam isso desde novos. E ele tendo isso, os filhos deles também vão levar, e nós vamos levando uma geração de famílias cujo a base, o alicerce é Deus. Irmãos, e aqui outra coisa que acontece muito dentro dos lares, que é muito triste. Muitas vezes a gente ouve falar assim, mas o meu casamento acabou, mas eu amo a minha esposa, eu não sei por que acabou, eu amo o meu esposo, mas eu não sei por que acabou, acabou porque faltou a sensibilidade, porque faltou ouvir a dor do outro. Quantas pessoas que eu já ouvi falar para mim assim, não, eu amo o fulano, mas ele não me ouvia. Ele não me ouve, ele não me entendia. Nós éramos muito diferentes. Eram diferentes porque não havia sensibilidade. Porque o amor, ele caminha junto com a sensibilidade, com o amor ao próximo. Quando eu fiz um curso para casais, antes de me casar, na época, eu ouvi quem ministrou o curso para nós, disse para mim e para o meu esposo, Andréia, você não está casando para ser feliz, mas está se casando para fazer o Júlio feliz. Júlio, você não está se casando para ser feliz, mas para fazer a Andréia feliz. Quando nós temos essa consciência, nós deixamos entrar a sensibilidade. E aí, agora nós vamos aqui também na palavra, nós vamos ver aqui uma passagem de um homem na Bíblia, cujo ele não teve a sensibilidade com a sua esposa. Nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Então vamos lá, 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 10 nós vamos. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor. E Efinéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava, Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora excessiva irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal com teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, aqui nós já vemos uma passagem em que Ana chorava, porque Ana não podia engravidar, né? E a Bíblia é bem clara quando diz que o seu esposo, ele a amava. Tanto que ele fala aqui no 9, porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele a amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, de ano em ano, eles subiam para fazer, né, o sacrifício, e Ana, ela chorava, porque Penina também, né, a insultava, né, por ela não ter filhos e ela ter, né. E aí, o que nós vemos aqui nessa passagem?
Ana não queria, Ana chorava, Ana tinha uma dor. Eu sei, aqui a palavra diz que ele a amava, seu esposo a amava e tanto que dava para elas uma parte maior. Só que muitas vezes os maridos ou esposas querem suprir, abafar a dor, dando presentes, dizendo que ama. Amém. Isso é bênção, só que é preciso ver a dor. O que Ana queria aqui, ela não queria ouvir do marido aqui, ó. Olha o que ele diz. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele faltou sensibilidade. Ele não olhou aqui porque a dor que existia no coração de Ana. Só que, o que Ana queria nesse momento? Muitas vezes ele não tinha solução para Ana. Ele não tinha solução. Muitas vezes dentro do nosso lar, os nossos esposos, você esposo, não vai ter a solução para sua esposa, porque ela chora. Muitas vezes a esposa não vai ter a solução para o filho ou para o esposo, porque ele chora, pela dor dele. Mas o que Ana precisava aqui, ela precisava apenas de alguém que chorasse com ela, alguém que abraçasse. Muitas vezes a gente não vai ter a solução, mas um abraço faz toda a diferença. Um ouvir muda toda a situação. Fortalece o amor, faz você se sentir mais segura no lar que você vive. Orarem juntos. Você muitas vezes não vai ter a solução para aquele problema. Que no caso aqui de Ana, o filho somente quem pode dar é o Senhor, é o nosso Deus. Mas a solução seria um abraço, a solução é orar. E aqui, mais para baixo, nós vamos lá, mais além. E então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava apresentando numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui nós temos já mais 2 lições de Ana, uma mulher sábia. Ana chorou. Só que de ano em ano, Ana subia para fazer o sacrifício. De ano em ano, Ana sofria. Só que num determinado momento, Ana foi chorar, mas aos pés de quem realmente poderia resolver a situação. Ela chorou aos pés do Senhor. Ela rasgou o seu coração ao Senhor. Existem situações, minha irmã, meu irmão, esposo, esposa, filho, que não adianta você só chorar para o outro. Agora nós vamos lá para o outro lado, quem está vivendo a dor. Você tem que ir para quem que realmente vai ouvir o seu choro. E aqui, mais para frente, a gente vai ver que o Senhor concedeu a Ana. Ana teve Samuel, mas aí depois vocês podem continuar lendo e talvez uma outra ministração. Mas o que nós tiramos de lição aqui? Você vai dizer assim: mas meu marido não é sensível. Mas minha esposa não é sensível. Não tem jeito, não, na minha casa não tem jeito. Essa palavra não tem jeito não existe para o nosso Deus. Nós servimos a um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que faz. Então essa palavra não pode estar no nosso vocabulário. Então, qual é a lição que nós tiramos? Se o seu marido não é sensível, se a sua esposa não é, se o seu filho não é, se ainda não existe amor no seu lar, mas não existe a sensibilidade, irmãos, começa por você. Você passa a ser a pessoa sensível do seu lar. E aí você faça como Ana. Ana aqui não murmurou. Ana aqui não foi brigar com o seu esposo e dizer para ele assim: você não se compadece com a minha dor. Você é ingrata. Não, ela não fez isso. Ana se calou. Mas Ana foi chorar aos pés do Senhor. Ela foi ao nosso Deus, aquele que realmente poderia resolver o problema dela, e resolveu. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem sempre o melhor para nós. Nós temos boca, nós podemos clamar. Então aqui dessa passagem nós tiramos outra lição. Então, existe também uma outra situação. Aqui, quando o seu esposo Eucana, seu marido, ele diz para ela que não sou eu melhor do que 10 filhos. Muitas vezes nós falamos também isso dentro de casa. Nossa, mas você é ingrato, quanta coisa você tem.
Não, essa não é a palavra certa. Muitas vezes você quer fazer o seu filho calar o choro, faz a sua esposa calar o choro. Meu irmão, você calou as lágrimas dela, mas por dentro ela chora. Mas por dentro o seu filho chora. E não é isso que o Senhor nos ensinou um pouco lá atrás. E não é isso que o Senhor nos ensina essa noite. Não é isso que o Senhor nos ensina aqui na passagem de Lucas 7, que ele se compadece da mulher que chora porque perdeu um filho. Uma pessoa insensata aqui que chegasse nessa mulher que perdeu seu único filho poderia dizer para ela: ah, mas você vai ter outros filhos, você pode ter outros filhos, por que está chorando? Deus quis assim. Não, o Senhor Jesus sabe que quem tira a vida é Deus, quem chama é Deus, mas Jesus se compadeceu da dor. Jesus se compadeceu da dor daquela mulher, e Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é verdade. Ele é o caminho, Ele é nosso caminho, Ele está nos ensinando. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós aprendemos aqui com Ana. Não adianta murmurarmos, reclamar por aquele que não ouve, que não sente, que não tem a sensibilidade. Mas que a sensibilidade comece por você. Porque quando os que estão à sua volta começam a ver como você vai agir, e se você orar, e se você clamar ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, tirai o coração de pedra de quem está dentro do seu lar e colocai-o de carne. Pai, transforma o meu lar. Comece a fazer do seu lar, meu irmão, minha irmã, o alicerce sendo Deus. Os pilares, coloca pilares na sua casa, que é Deus, que é Jesus que vai sustentar. Amém, meus irmãos? A palavra abençoada, direcionada pelo nosso Deus, né? Agora vamos orar para nós encerrarmos o nosso culto. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de falar da sua palavra. Senhor, que a sensibilidade esteja presente no lar de cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Senhor, porque quando a sensibilidade, Senhor, estiver dentro do lar deles, e somente o Senhor pode dar, Pai. Somente o Senhor, Pai, faça com que cada um, Senhor, que estiver ouvindo essa mensagem, que vejam, Senhor, que aprendam, aqueles que ainda não aprenderam, Senhor, ou que ainda falta, todos nós precisamos melhorar, Pai. Entenda, Senhor, que precisamos ter a sensibilidade para entender a dor daquele que está dentro da nossa casa, para compreender, Senhor, porque, Senhor, o próprio Senhor teve compaixão, que nós possamos ter compaixão para aqueles que estão dentro do nosso lar, Senhor. Pai, porque quando nós temos compaixão com os que estão dentro da nossa casa, é automático que o nosso coração é incendiado de compaixão, amor e sensibilidade. Quando nós saímos aí fora, Senhor, é automático nós amarmos o nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, a amar cada dia mais o nosso próximo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos e pedimos a sua bênção sobre a nossa família, a sua bênção sobre o nosso casamento, a sua bênção, Senhor, sobre os nossos filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Agora vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 6:8, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Meus irmãos, todos sabem que os templos estão fechados, mas independente de estarem fechados, o templo é necessário. Tem todas as despesas que nós precisamos honrar e arcar, que são as despesas de água, luz, todas as despesas no templo é necessário. Então nós precisamos da contribuição de cada irmão, para que o templo se mantenha, irmãos. Porque nós cremos no Senhor Jesus que tudo isso vai passar rápido. Só que nesse período nós precisamos da contribuição de cada irmão, que seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Hoje você pode ofertar através de uma transferência, através de um depósito. E também temos agora a tecnologia, né, que é o Pix. Podemos passar um Pix. Então, eu peço para que os irmãos, para que não deixem de ofertar, porque nós temos os compromissos para serem honrados. O templo do Senhor, precisamos cuidar do templo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, eu vou passar para os irmãos a conta no banco. É Banco Itaú, para que os irmãos possam anotar. Banco Itaú,
agência 0865, conta 12155, dígito 2. Só confirmando, Banco Itaú, agência 0865, conta 12155-2. E vocês podem também enviar um Pix pelo CNPJ 27 18 13 55 0001 80. Só repetindo o Pix, que é o CNPJ 27 18 13 55 0001 80. Amém, meus irmãos? Agora eu vou encerrar agradecendo os irmãos e já abençoando a oferta que cada um vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Você já sabe a cada filho, Senhor, que vai ofertar na sua casa, a cada filho, Senhor, que vai dizimar. Senhor, como a sua palavra diz aqui, retribua a eles, Senhor, segundo eles propôs no seu coração. Retribua a eles, Senhor, em abundância. Pai, protege aquele, Senhor, que está ofertando, aquele também, Senhor, que não tem o que ofertar no momento. Senhor, entra na casa desse também que não tem, Senhor, e proporciona para ele tudo o que ele estiver precisando. Senhor, entra, Pai, com a sua abundância. Não deixe faltar para os seus filhos, Senhor, nada, porque o Senhor, Pai, é que provê todas as coisas. Senhor, é que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com a bênção apostólica agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós e amém. E até domingo, permitindo nosso Deus. Amém, irmãos.